para quem está ao teu lado e diga assim: esteja pronto para receber tudo aquilo que Jesus já fez em teu favor. Como eu falei, nós estamos no mês da cruz. Todos os domingos, quase todos os domingos, ouvimos palavras voltadas sobre a cruz de Cristo, para a cruz, que apontavam para a cruz. E hoje estamos encerrando, e por coincidência, eu comecei pela manhã, no dia 2 de setembro, o pastor Ricardo falou à noite. Hoje também, dia 30, eu vou falar pela manhã e o Ricardo vai falar à noite. Não foi programado, mas foi agendado assim, né? E vamos ver o que Deus tem para fazer. Amém? Você que está nos acompanhando pelo canal da Comunhão Cristã, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, e que você seja abençoado também com esta palavra, que ela toque no teu coração onde você estiver, e que Jesus te abençoe aí onde você estiver, pois você também é alvo das nossas orações, e oramos por você e pela tua casa e pela tua família. Deus te abençoe. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 19. Não quero falar muito não, mas eu quero que a graça de Deus se manifeste na minha vida hoje, para falar daquilo que Ele tem para nós nesta manhã, para aquilo que Ele tem para mim, e que a graça de Deus se manifeste na tua vida também, para que você ouça, e ouvindo você retenha, e retendo você viva a palavra de Deus, que será compartilhada nesta manhã. E isto é para mim também. João 19, livro de João, capítulo 19, versículo 30, diz assim: quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Versículo 37, e como diz outra escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Volte algumas páginas da tua Bíblia, no mesmo livro de João, capítulo 3, versículo 16. Quem sabe? Quem sabe? Tá bom, vamos ordenadamente então. João 3,16, você sabia que é o versículo mais traduzido da Bíblia no mundo todo? Mais traduzido e mais lido. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Amém? Amém. Esse texto que nós lemos de João, ele fala acerca... Esse de João 3,16, estava ali no início ainda do ministério, mas Jesus já estava trazendo uma palavra profética acerca dele mesmo, acerca da vida dele mesmo, falando: olha, Deus, o meu Pai, amou vocês, amou o mundo de tal maneira, que Ele me deu para morrer em favor da vida de vocês, para entregar a minha própria vida, para que todo aquele que crer em mim não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. Vocês têm que olhar para mim, disse Jesus, para serem salvos, para não serem condenados, pois o Filho de Deus veio para salvar o mundo. E no capítulo 19, quando ele está lá na cruz, e no dia 2, quando eu ministrei aqui, eu falei sobre os dois ladrões que estavam ao lado de Jesus, não sei quantos estavam aqui, quantos se lembram, ali na crucificação, e que um falou para ele: olha, se você é mesmo Filho de Deus, salva-te, e salva a nós também. E o outro do outro lado falou: cara, cala a tua boca, você não sabe o que você está falando, ele é o Filho de Deus. Nós estamos aqui e merecemos morrer, mas ele não fez nada.
Ele não tinha que estar aqui, nós sim, mas ele não. Aquele outro homem teve uma revelação de quem Jesus era, e adorou a Jesus ali na cruz e falou: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, que a tua misericórdia caia sobre mim, que realmente você que veio, que Deus deu você para morrer em meu lugar, que você me salve. Salve a minha alma, não salve apenas o meu corpo. E muitas vezes nós estamos preocupados apenas em receber as bênçãos e ser livres e esquecemos de adorar a Deus. Mas isso foi a mensagem do dia 2, não é de hoje. E nesta condição, Jesus morreu e Jesus falou aqui, como nós lemos no versículo 30, está consumado. Quando ele bradou ali, está consumado, ele estava ali selando a obra que ele veio fazer aqui na terra. Ele estava selando o acordo que ele havia feito com Deus, falando: Pai, me envia para aquelas pessoas, me envia para resgatar a nossa criação, me envia para resgatar aqueles que foram dados para nós, aqueles que o Senhor criou para louvor da nossa glória, para louvor do nosso nome, e que estão sendo feitos escravos nas mãos do inimigo, e que estão sendo feitos marionetes nas mãos do inimigo, que estão sofrendo nas mãos do nosso adversário. Pai, deixa eu ir lá e eu vou morrer e vou pagar o preço com o meu sangue para resgatá-los. E quando Jesus falou está consumado, ele aniquilou de uma vez por todas a Satanás e todos os seus demônios e todas as suas obras. Amém? Como eu falei de 1 João capítulo 3, versículo 18, para isto Cristo se manifestou em carne, para destruir as obras do diabo e declarar de uma vez por todas a falência do reino das trevas. A falência do reino das trevas. E é para isso que quando nós entregamos a nossa vida a Ele e falamos: Jesus, a partir de hoje torne-se Senhor da minha vida, entra no meu coração, reina dentro de mim, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Quantos aqui já fizeram esta oração? Quantos aqui nunca fizeram esta oração? Alguém aqui? Não, né? Todos da casa do Pai, né? Quando nós fizemos esta oração e declaramos isso, nós falamos: Senhor, eu digo sim para as tuas obras, para a tua obra na cruz do Calvário, em meu favor. Senhor, eu digo sim para o Senhor, que morreu e ressuscitou, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Senhor, eu digo sim para o Senhor, para não ser condenado neste mundo. Senhor, eu digo sim para o Senhor e quero viver a tua vida dentro de mim. Não é isso? Amém? Não é isso que nós pensamos? Só que muitas vezes o nosso dia a dia não é assim. Apocalipse capítulo 3 diz Jesus falando: olha, eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Eu tenho contra você que você se esqueceu das primeiras coisas. Eu tenho contra você que você abandonou aquela paixão ardente por mim e pela minha palavra e pelo meu nome que você tinha no início da tua conversão, da tua vida cristã. Eu tenho contra você que você deixou de lado aquilo que para mim é tão precioso, que é entregar diariamente o teu coração nas minhas mãos. E com a tua boca declarar palavras de adoração, e palavras de adoração, e palavras de adoração. Nós vencemos como Cristo venceu, quando diariamente nós trazemos a presença dEle para dentro da nossa casa. Quando diariamente nós trazemos a presença dEle para dentro de nós. Quando diariamente, como nós lemos em João capítulo 3, nós olhamos para Ele e declaramos o nome dEle. E aí nós vencemos. Gálatas, vire lá em Gálatas. Vem Gênesis, Apocalipse, Gálatas. Gálatas capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre a nossa vida diária, olhando para a cruz. Olhando para a cruz e sendo iluminado a cada dia.
Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, ele fala assim, ele traz uma advertência aos Gálatas, à igreja de Gálatas. Ele fala assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado no Espírito, acabeis agora pela carne? Eu sei que isso não acontece com você e com ninguém que você conhece. Mas aqui Paulo está chamando a atenção dos Gálatas, falando: olha, vocês são tão insensatos, vou ficar com insensatos aqui, é melhor, que vocês começaram tão bem no Espírito, sendo movidos pelo Espírito, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, vivendo uma vida regrada, santa, vivendo uma vida zelosa, vivendo uma vida equilibrada diante de Deus e dos homens, e agora vocês querem acabar assim na carne? Vocês se esqueceram de tudo que vocês ouviram, vocês estão deixando ali, se esqueceram da mensagem de Cristo, vocês se esqueceram da mensagem de salvação, da mensagem de vida de Cristo, e agora vocês estão aí agindo de acordo com o que vocês acham, de acordo com esta vida mundana, tanto que ele chega no capítulo 5 e fala lá as obras da carne, e fala: olha, essas obras são diferentes, são contrárias à obra do Espírito, ao fruto do Espírito, e ele ali contrapõe o estilo de vida que os Gálatas estavam vivendo naquela época. E isso é uma coisa que infelizmente nós vemos nos dias de hoje acontecerem ainda. Nós vemos pessoas que começam tão bem, amando a Jesus, vivendo uma vida íntegra com Deus, sendo levados ali diariamente, levando a sua vida diariamente ali, voltada para Cristo e vivendo para Cristo e dando glórias a Cristo, mas que com o passar dos anos, com o passar dos dias, com o passar das semanas, vai se acostumando a ser crente, vai se acostumando com coisinhas desta terra, vai se acostumando também não é tão assim, né? Isso é muito radical. Quem já ouviu isso? Isso é muito radical, né? Não tem problema, todo mundo faz. Por que você não pode fazer? Isso é tão normal hoje em dia, por que você não pode aceitar? Está tão... Todo mundo age assim. Dentro da igreja tem gente que age assim. Por que você não vai agir assim? E é justamente esta a crise de identidade que estamos vivendo dentro da igreja nos dias de hoje. Porque nós temos visto muitas pessoas vivendo uma vida dentro da igreja que não traz diferença nenhuma com aquilo que é vivido fora da igreja. Foi para isto que Cristo se manifestou? Foi para termos uma vida semelhante à das pessoas que não conhecem a Jesus, que Cristo pagou o preço e morreu por nós na cruz do Calvário? Foi para isto, Eberson, que para você viver uma vida fora da vontade de Deus, fora da vontade da palavra de Deus, que Cristo pagou o preço pela tua vida, Eberson? Não, não foi. Eberson, você é tão insensato que você começou bem no Espírito, dando vazão às coisas do Espírito, ouvindo a voz do Espírito, vivendo de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, e agora, porque você acostumou a ser crente, você se desviou das coisas do Espírito de Deus, da vontade de Jesus Cristo, e está andando segundo a vontade da tua carne. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário? Isto é Jesus ser o Senhor da tua vida? Isto é Jesus ser o Salvador da tua vida? Geralmente sim, apenas Salvador e não Senhor. Lembrando dos dois ladrões, um queria Jesus como Salvador, o outro queria Jesus como Senhor. Pai, tem misericórdia, não era para falar, não era isso que eu pensei que ia falar, não.
Gálatas 2, versículo 20. No mesmo livro que nós estávamos aí, Paulo ele fala assim, eu acho que é uma das revelações mais profundas do que é viver a vida de Cristo dentro de nós. Ele fala assim: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uau! Como eu gostaria de falar uma palavra dessa daqui. Como eu gostaria de falar, olha, eu estou crucificado com Cristo, isso é verdade? É verdade ou não é? Sim ou não? Sim. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Parênteses, será? Será? Será que realmente esta é uma verdade para nós? Será que esta é uma verdade para aqueles que se dizem filhos de Deus? Olha, eu já estou crucificado com Cristo, aleluia, isso é bom. E lá em Efésios diz que eu fui ressuscitado juntamente com Ele, estou assentado nas regiões celestes, aleluia, isso é bom demais. Mas, e a vida que nós vivemos ainda agora na carne? Vivemos pela fé em Cristo Jesus? Vivemos esta vida dizendo, olha, não são mais as minhas vontades, mas é a vontade de Cristo que habita dentro de mim. Não é mais o meu querer, mas é o querer de Jesus que habita dentro de mim. Não é mais a minha reputação, mas é a reputação dele que habita dentro de mim. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa própria reputação. O que vão pensar de mim se eu falar o que meu chefe vai pensar de mim se eu falar para ele, olha, Jesus te ama e ele não quer que você viva uma vida errada. O que vão pensar de mim quando eu falar, olha, eu não vou mentir porque Deus não quer que eu minta? O que vão pensar de mim? O que vão fazer comigo quando eu falar, olha, eu não vou falsificar esta nota porque isso é errado e Deus não gosta que eu tenha atitudes erradas? O que vão falar de mim quando na hora lá eu não quiser rachar a propina? O que vão falar de mim quando eu não pagar o suborno para o fiscal? O que vão falar de mim? Qual será a minha reputação? Vai fechar a empresa? Eu vou ser mandado embora? Eu vou levar justa causa? Eu vou ser zombado? Vão tirar sarro da minha cara? Já não vivo mais eu, pois eu estou crucificado com Cristo. Mas Cristo vive em mim. Que glória pudesse ser para nós. Que glória seria para nós quando nós tivermos a condição de falar como Paulo falou. Já não vivo mais eu. Já não vivo mais eu. Não importa o que vão fazer comigo. Está errado? Está errado. Não importa o que vão fazer comigo. Paulo escreveu várias cartas na prisão. Será que ele estava preocupado? Muito pelo contrário. Nas cartas dele ele falava, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Não sou de César, não sou prisioneiro do Império Romano, sou prisioneiro de Cristo. Algemado por amor a Cristo. Preso por amor a Cristo. Ele não estava nem aí. Ele fala no
no livro de Coríntios, se eu não me engano, olha, se alguém tinha que se gloriar em alguma coisa, isso seria eu. Porque eu sou judeu, eu sou grego, fui circuncidado no 8º dia, aprendi aos pés de Gamaliel, eu sou o bom, eu sou o cara. Mas olha, todas essas coisas eu reneguei como perda, para ter a Cristo e através dele ganhar a muitos. Ele não estava nem aí, doutor, PhD, advogado, pastor, apóstolo. Ele não estava nem aí para estas coisas, ele simplesmente falou, olha, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, o principal dos pecadores, digo, eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Foi para isso que Cristo morreu. Não foi apenas para nos salvar, para nos tirar do inferno, porque será que era só para isso que Jesus morreu? Só para tirar a gente do inferno? Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Um crente, um cristão, um evangélico, sei lá o quê, que diz que se converteu, que entregou a sua vida para Jesus. Por que Jesus morreu em teu lugar? Para me salvar. Porque é a resposta que nós ouvimos de primeira. Se eu perguntasse aqui, por que Jesus morreu na cruz em teu lugar? Talvez a maioria aqui, eu creio que sim, falaria, para me salvar. Para me perdoar. Para me dar vida e vida em abundância. Os chavões. Mas Cristo me salvou para viver uma vida digna de um cidadão do reino de Deus. Cristo me salvou, Cristo morreu na cruz para que eu tivesse vida e vida em abundância, sim, mas uma vida digna. Abra em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 1. Olha aí. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Portanto, diz Paulo, preso, fichado, tocou piano lá diante do centurião, dos guardas, tirou foto com a plaquinha, de lado, de frente, né? Naquela régua, naquela parede que mede a altura. Portanto, eu, Paulo, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Esta maneira digna de andar que Paulo fala em Efésios, para mim Efésios é um livro completo da obra de Cristo a nosso favor. Ele fala, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala que nós temos que estar assentados, abrindo parênteses aqui. Ele fala que nós temos que estar assentados, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, que a nossa vida é ali já à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que nós estávamos mortos sim, mas que fomos ressuscitados com Ele, e estamos assentados à direita de Deus Pai. Ele fala isso daí praticamente em quase todo do capítulo 1 ao capítulo 3. Do 4 ao 5, ele fala da nossa maneira de andar. Portanto, nós temos que andar da maneira digna que somos chamados. Como é o nosso andar? No capítulo 5 ele fala como é o andar do cristão, do marido, do chefe, do filho, da mulher, da esposa cristã, do servo, do empregado cristão. A maneira que se deve andar. E no capítulo 6 é uma posição de guerra. Temos que ficar em pé, prontos para a batalha. E ele fala lá no capítulo 6, olha, depois de vocês terem feito tudo isso, ou seja, ter se assentado com Cristo, ter andado da maneira digna que vocês foram chamados, vocês têm que ficar em pé, prontos para a batalha, permanecendo firmes, depois de vocês terem feito tudo, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes.
Então Paulo, no livro de Efésios, ele dá o pano geral de toda a vida cristã. Se você quer saber como deve ser a tua vida, estude o livro de Efésios. Amém? É um dos livros que mais eu amo. Tem aqui um mapa, né, todo riscado, rabiscado, e uma seta para lá, vem e rabisca para cá e puxa para lá e anota aqui. Já não tem nem lugar onde anotar mais. Tem cheio de post-it agora. Né? E cada vez que eu leio dá vontade de anotar mais coisas, mais coisas, mais coisas. E aqui no capítulo 4 ele fala, olha, andem de maneira digna da vocação com que fossem chamados, ande de maneira digna a de filhos de Deus, ande de uma maneira digna daquele que se diz salvo por Cristo Jesus, ande de uma maneira digna daquele que recebeu libertação por um alto preço na cruz do Calvário. Muitas vezes eu vejo crentes barateando o preço de Cristo na cruz. Barateando, pechinchando este valor, pechinchando por coisas desta terra. A Bíblia diz que Jesus disse que não devemos amar o mundo. João disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Jesus disse que o mundo nos odiaria por causa do nosso amor a Ele. E eu já falei isso aqui, quero repetir, o mundo tem amado de uma maneira muito estranha os crentes de hoje em dia. Tem alguma coisa errada, porque não é isso que está escrito na minha Bíblia. Não é isso que eu vejo na história dos heróis da fé. Não é isto que eu vejo na história dos avivalistas da igreja. Não é isto que eu vejo na história dos patriarcas da igreja. Não é isto que eu vejo na vida daqueles que realmente amam a Deus e querem viver uma vida íntegra diante de Deus. Não é isso. Alguma hora vai ter perseguição. Alguma hora alguém vai pegar no pé. Alguma hora vai ser pedra no sapato de alguém. Alguma hora a vida de Cristo que está ali dentro vai se manifestar e vai incomodar quem não é da luz. Porque trevas e luz não combinam. Se você acende a luz que está dentro de você, as trevas têm que sair. E é para isso que Cristo pagou o preço pela tua vida e pela minha vida. Para andarmos de uma maneira digna. Para andarmos de uma maneira digna. O sofrimento na cruz, Cristo sofrendo na cruz foi algo tão grande, que eu acho impossível ser só para isso que Ele tenha morrido. É baratear demais. Será que é só para nós andarmos em carros novos? Morarmos nas nossas casas bonitas? Apartamentos luxuosos, nada de errado contra isso, viu? Nada de errado. Não estou falando, não estou pregando contra, não. Mas tem muita gente que limita as bênçãos de Deus somente a estas coisas. E eu sei que isso não acontece aqui. Glória a Deus, isso mesmo. Eu queria que você fechasse os teus olhos um pouquinho. Eu quero ler para você um trecho um relato de um médico francês acerca do sofrimento de Cristo na cruz. Nós cantamos que eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz. E realmente é impossível nós mensurarmos tal preço. Mas talvez aqui a gente consiga dar um pouquinho da noção do valor que nós estamos dando para o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Do valor que nós estamos dando para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso favor, para termos vida eterna. Um pouquinho do valor que Ele falou, olha, está consumado.
Eu sou cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei a fundo a anatomia. Posso, portanto, escrever isto sem presunção. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, escreve o evangelista Lucas. Orava mais intensamente e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico, Lucas, e o faz com uma precisão de um clínico. O suar sangue, ou o que ele teve ali, uma hematidrose, é um fenômeno raríssimo. Se produz em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral, violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus naquele momento. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam a Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage como em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, e a cabeça gira em uma vertigem de náuseas. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso ao alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação. Com longos espinhos mais duros que aqueles da acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa aproximadamente uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem o início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada a chagas, e para tirá-la é algo atroz. Alguma vez vocês tiraram uma atadura de gaze de uma grande chaga, de uma ferida, de um machucado sobre a sua pele? Sim, foi esta dor. Não sofreram vocês mesmos esta experiência, que muitas vezes precisa de anestesia? Podem agora vos dar conta do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva, e ao levantarem a túnica se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Com aquela dor atroz não se provoca uma síncope. O sangue começa novamente a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal na cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Horrível suplício. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado. O
o apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. No mesmo instante, o seu pólice, com um movimento violento, se posicionou opostamente na palma da mão. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se como uma língua de fogo pelos ombros, lhe atingindo o cérebro. Uma dor mais insuportável que um homem possa provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. De sólido provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, portanto, não aconteceu isso. Pelo menos se o nervo tivesse sido cortado. Ao contrário, constata-se experimentalmente com frequência, o nervo foi destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho o laceraram o crânio. A pobre cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que a espessura do capacete o impedia de apoiar sua cabeça na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudíssimas. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Ele não bebeu desde a tarde anterior. As feições são impressas. O vulto é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em uma bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. Se diria um ferido atingido de tétano, presa de uma horrível crise que não se pode descrever. A isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, entre as costelas, os pescoços e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco, cada vez mais curta. O ar entra como um síbilo, mas não consegue mais sair. Asmático em plena crise, seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma numa violeta púrpura e, enfim, cianítico. Jesus, atingido pela asfixia, sufoca. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor e os olhos saem fora da órbita. Que dores atrozes devem ter martelado seu crânio. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus tomou um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforçando-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração se torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que tanto esforço como este? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que eles fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se novamente e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés, algo inimaginável.
enxames de moscas grandes, verdes e azuis, zunem ao redor de seu corpo, irritam sobre o seu rosto, mas ele nada pode fazer, ele nem mesmo pode enxotá-las. Pouco depois o céu se escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura se abaixa, logo serão 3 da tarde. Jesus luta sempre. De vez em quando se eleva para respirar, a asfixia periódica do infeliz que está destroçado, uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancaram um lamento. Meu Deus, por que me desamparastes? Grita Jesus. Tudo está consumado. E em seguida, num grande brado, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre. Qual o valor que nós temos dado para isso? Qual o valor da pechincha que nós temos dado para este ato de Jesus? Qual o valor que temos dado para este relato, que pela nossa tradição cristã fica algo superficial? Porque lemos algumas páginas e vemos ali que ele foi chicoteado, suou sangue, mas muitas vezes não transportamos a nossa ideia para aquilo. Achamos que a cruz, ela é uma madeira polida, bem acabada, e nos esquecemos que era um tronco de árvore arrancado brutalmente e cheio de asperezas e farpas que machucaram a costa do meu Jesus, as costas já machucadas dele. Mas nós nos esquecemos dessas verdades. Estamos preocupados em vir para a igreja e ficar ocupando o nosso tempo com o nosso celular multimídia, pegando as últimas notícias e trocando mensagens com amigos nossos que não estão aqui. Mas nós pensamos que os momentos de adoração são somente para preparar o caminho para a pregação do pastor. Nos esquecemos de viver cada frase cantada, cada frase dita por nós através das canções. Qual o preço de Jesus na cruz pela tua vida? Qual o valor pelo sacrifício de Cristo você tem dado? Vamos participar da ceia. E a Bíblia diz, Jesus disse: olha, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão declarando a minha morte, a minha vitória sobre a morte. Mas isso também virou um ritual. Isso também virou algo religioso. O que é o partir do pão? O que é o compartilhar o cálice? Cada atitude de ceia, cada celebração de ceia, nós estamos declarando: olha, o meu Jesus morreu desta maneira que eu li, mas ele ressuscitou ao 3º dia, está vivo, é sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e em breve voltará para levar a sua noiva. E a noiva é aquele que ama o noivo. A noiva é aquela que ama o noivo de uma maneira tão profunda e tão tremenda, que não quer se ausentar da frente da casa do noivo, por mais que ele demore. Por mais que ele demore, por mais que ele não apareça, a noiva não quer se ausentar, a noiva não quer se distanciar, a noiva não quer se ausentar da presença dele, de onde ele está perto. Mas muitas vezes nós encontramos crentes desesperados para ir embora da igreja porque tem que cumprir compromissos. Nada de errado com compromissos, mas qual é a prioridade? Qual é o valor do sacrifício de Cristo para mim e para você? A minha intenção não é gerar uma emoção falsa dentro de você, mas é trazer uma consciência. Quando eu estava estudando esta palavra nesta semana e hoje pela manhã, quando estava relendo algumas coisas, o Espírito Santo falou comigo que Ele quer trazer uma consciência
real para nós hoje do que é viver uma vida cristã digna, na altura do preço que foi pago por mim e por você. Feche os teus olhos. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 18 sobre o vaso e sobre o oleiro. Ele fala assim: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O desejo do Senhor Jesus é realmente refazer a nossa vida, tirar as asperezas, as impurezas, aquilo que está deformando, aquilo que está deformando. Livro de Oséias, capítulo 2, capítulo 3, versículo 1, diz assim: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem apenas para os seus deuses e amem os bolos de passas. Eu falei: Senhor, quando eu li isso daí, o que o Senhor está querendo dizer com isso? E Ele falou: eu quero amar novamente a minha igreja, a minha noiva, mesmo que ela esteja preocupada com os seus deuses e com os seus bolos de passas. E eu ainda: Senhor, não entendi. O amor eu entendi, mas os deuses e bolos de passas? Tem muitos ídolos modernos dentro da igreja cristã hoje. E muitas vezes nós temos amado a estes ídolos mais do que a Deus. Temos amado mais a ídolos modernos do que a Deus. E bolo de passa. Eu gosto de uva passa. Eu gosto, né, de sorvete de passas. Eu gosto de arroz com passas. Bolo de passas, é gostoso. Bolo com passas, é muito bom. Se você fizer, pode me convidar para comer. Não entendi o bolo de passas, Senhor. Passas, coisas secas, murchas, coisas velhas. Você já viu, e ele me perguntou, você já viu alguém fazer vinho de uma passa? Eu falei: não, Senhor. Ele: pois é, só se produz vinho com uva fresca, recém-colhida. E muitas vezes dentro das nossas igrejas nós estamos querendo produzir vinho com coisas passadas, coisas que para ficar gostosa tem que até dar uma hidratada, jogar um pouquinho de água para dar uma inchada, aí fica até bonitinha. Você olha uma uva hidratada, uma uva passa hidratada, ela fica inchada, mas não tem suco de uva ali dentro. Hoje nós vamos participar do suco da uva, do cálice. Será que este cálice na nossa vida não está sendo feito com uvas passas? Produções fajutas? Deus, Ele quer amar a sua igreja como antes.
como dantes. A Bíblia diz que Cristo cravou todo escrito de dívida que era contrário a nós. Mas muitas vezes nós pegamos esses escritos de dívida e falamos: não, me dá de volta. Pelas nossas atitudes diárias. Pai amado, em nome de Jesus, vem com teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Vem com teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Vem com teu Espírito Santo sobre nós. Porque nós precisamos da tua misericórdia, Senhor. Nós precisamos da tua misericórdia. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas atitudes distantes do teu objetivo, distantes do teu plano eterno, distantes, ó Pai, daquele projeto, daquele plano que o Senhor fez, e falar: olha, meu filho vai morrer e se entregar para resgatar a humanidade, para que eles vivam, como diz lá em Tito, de uma maneira digna, sóbria, como um povo zeloso, separado, um povo todo meu, diz o Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque ao contrário do que Pedro escreveu, nós não estamos vivendo uma vida de reis e sacerdotes sobre esta terra. Muitas vezes pensamos que estamos vivendo como reis e sacerdotes, mas nos parecemos mais reis desta terra do que reis dos céus. Perdoa-nos, ó Pai. Que a tua graça venha sobre nós de uma maneira tremenda nesta manhã e nos leve a cada vez mais a agirmos como aquelas virgens prudentes que amaram um noivo e não negociaram a sua unção, o seu azeite, a sua porção. Não se ausentaram da casa do noivo, da frente da casa do noivo, por mais que o noivo demorasse. Mesmo dormindo, mesmo adormecidas, elas decidiram permanecer ali. Que eu tenha, Pai, a consciência, dia após dia, do valor que o Senhor Jesus pagou na cruz, pela minha vida. Pela minha vida. Pela minha vida. Me perdoa, Pai, porque muitas vezes, eu pechinchei o preço da minha vida. Eu vendi barato. Me perdoe, ó Pai. Me perdoe. Me perdoe. Que eu possa trazer dentro de mim, como Paulo falou, a vida de Cristo e a consciência do valor que foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Que eu possa trazer dentro de mim a consciência do valor que tem a minha vida para o Senhor. E que possa ser assim também na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.